Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você procura ser obediente por completo à palavra de Deus ou você se permite pequenas concessões? Como assim, Olavo? O capítulo de hoje, que é o capítulo de Josué 16, ele fala de promessa cumprida. E a promessa cumprida, ela exige um comportamento nosso, ela exige um posicionamento. Porém, a nossa obediência, eu digo nossa no geral, ela é parcial. Nós sempre procuramos pequenas concessões. É sempre aquele, não, só mais esse, só mais hoje, só mais um pouquinho, só dessa vez. E a gente vai fazendo essas concessões, entendendo que nós controlamos aquela coisa errada naquele contexto, né? Mas será que nós controlamos ou será que nós somos controlados? Pois é. É disso que nós queremos bater um papo hoje, refletir aqui nesse capítulo de Josué 16. Eu convido a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado de todos os vídeos que nós fazemos aqui todos os dias refletindo a Bíblia. Compartilhe com um amigo seu, amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe seu comentário, sua crítica, sugestão, testemunho. É muito interessante, muito bacana e vai ser muito bem recebido de forma inteligente. Deixe o seu like. Quando você deixa o like, você diz para o YouTube que esse vídeo é relevante e o YouTube encaminha esse vídeo para mais pessoas podem se juntar aqui à nossa comunidade e vir aqui todos os dias, ler a Bíblia, refletir o que ela nos diz e principalmente procurar colocar em prática aquilo tudo que a palavra de Deus nos ensina. Quero começar esse capítulo aqui, esse contexto, lendo o versículo 10 do capítulo 16 de Josué. Ele diz assim: E não desalojaram os cananeus que moravam em Gezer, e os cananeus continuam morando no meio de Efraim até o dia de hoje, e ficaram sujeitos a trabalho forçado de escravo. O que quer dizer isso aqui? Pessoal, o que acontece? Nesse capítulo está sendo divididas as terras de Efraim e Manassés, são os filhos de José. A promessa foi feita para eles lá atrás, a José, né? Eles eram meninos, né? E hoje eles estão aí recebendo a promessa que Deus fez e está cumprindo, correto? Só que nesse texto, nesse capítulo, a Bíblia diz o seguinte, o texto diz o seguinte, no final você ouviu aí: ficaram ainda cananeus. E você lembra que Deus falou, ó, chegando na terra, acaba com todo mundo, beleza. Porém, eles não fizeram isso. Eles preferiram, pelo menos é o que eu entendi na Bíblia, eles preferiram ficar ali com os cananeus e fizeram o quê? Escravizaram os cananeus. Bom, o que esse capítulo, né, o que esse contexto me chamou a atenção? Muitas vezes, pessoal, nós fazemos pequenas concessões para situações que nós precisamos eliminar. Não precisa, eu acho que eu posso falar isso, não precisa ser cristão, não precisa obrigatoriamente ser cristão para entender que o cigarro faz mal à saúde, correto? Que o álcool faz mal à saúde, ainda que em pequenas doses. Tem vários estudos científicos aí que demonstram isso. Mas o que a gente faz? Normalmente, todos nós utilizamos, não, mas é só essa vez, é só esse pouquinho, é só mais uma dosezinha, né? E nós vamos prolongando essa situação. Quando a gente conhece a palavra de Deus, né, eu entendo dessa forma, a nossa responsabilidade ela aumenta muito, porque como diz o pastor Diego, né, lá do canal Jesus é Bíblia, nós somos embaixadores da palavra de Deus, né? Nós somos representantes do povo de Deus. Então o nosso comportamento ele diz muito do quanto nós realmente estamos levando aquilo ali a sério. Eu entendo que na medida em que eu começo a ler a Bíblia, começo a procurar incentivar outras pessoas a lerem a Bíblia, procuro passar para o meu filho, procuro passar para as pessoas que estão próximas, venho aqui, faço vídeo incentivando as pessoas a lerem a Bíblia.
Não faz sentido que eu continue me comportando da forma que eu era. Olavo, ninguém se transforma de uma hora para outra. Evidentemente, pessoal, não estou falando isso aqui. Eu estou dizendo que você precisa dar o passo. Você precisa dar o passo, você precisa andar. Se você entende que, não, agora eu estou lendo a Bíblia, eu estou aqui estudando, estou assistindo vídeos, mas eu não ando, não tem como. Não é assim que funciona, né? Você precisa fazer a sua parte. Nós já falamos disso aqui várias vezes. A parte de Deus ele faz, tranquilo. Agora nós precisamos fazer a nossa. Então, eu vejo muito isso. Às vezes o problema não é nem de bebida ou de cigarro, mas é o comportamento. É aquela pessoa que eu já fui também, que não consegue se desapegar a futebol, não consegue se desapegar a notícias negativas, notícias ruins, notícias que não te fazem bem. Você fica angustiado, você fica triste. É aquela pessoa que acorda de manhã, já tem que ir lá ver o Jazz TV para ver o que tem. É o cara de tarde que viu o Datena, enfim. Esses comportamentos que eles são negativos, eles não fazem sentido quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a querer se comportar como uma pessoa que realmente entenda a palavra, que realmente queira entender a palavra, né? Porque é difícil. Então, você precisa se transformar. Então, esse capítulo, ele mostra que quando você permite pequenas concessões, até o meu questionamento, a minha dúvida é essa, né? Eu quero debater, eu quero conversar, aliás, com vocês isso aqui. Nós somos controlados por esses pequenos atos ou nós controlamos? Não sei. Né? Porque às vezes você pensa assim, não, é só um pouquinho só, e aí aquilo ali, a longo prazo está te fazendo mal, é negativo. Fora que isso pode te provocar, em algum momento, você achar que fez pouco e fez muito. O quanto é pouco, o quanto é muito. O pouco e muito é relativo, certo? Então, pessoal, nós precisamos orar, tá? E vigiar. Precisamos vigiar, precisamos mudar comportamentos. É por isso que todo mundo diz, né? Quando você decide um outro caminho, você é consequência, cara. Você vai realmente mudar ambientes, vai eventualmente mudar, lidar com pessoas. Não vai ser a mesma coisa, porque aquelas pessoas que estavam com você naquele outro momento não entendem o momento atual. Eles não entendem. Eles procuram desqualificar, satirizar, serem sarcásticos e tudo mais, né? Não dá, as pessoas não entendem, está tudo bem. Não tem nada ruim nisso não, são pessoas boas, são pessoas legais na sua maioria. Vocês não entendem o momento que você está. Charles resolveu começar a latir aqui, pessoal, perdão. Então, nós precisamos, nós orarmos, vigiarmos e termos realmente líderes, pessoas que possam nos dar esse suporte. Pedir a Deus, naturalmente, né? Pedir a Deus que coloque na nossa vida pessoas que nos dêem esse suporte, que nos lembrem, né, a todo momento, nos momentos necessários, que esse caminho não é um caminho fácil. O caminho é estreito, o caminho não é um caminho que você vai rápido, não. O caminho é estreito, ele precisa de disciplina, ele precisa de perseverança. Já falamos várias vezes isso aqui em capítulos anteriores. Nós precisamos ser perseverantes, precisamos ser resilientes, precisamos ser firmes e realmente decidir o que a gente quer. Então, quando Deus dá uma ordem, faça isso, não abra concessões, sabe? Não abra concessões. E aí eu estou falando de mim, claro que eu faço, não estou falando que eu não faço isso. É lógico, é evidente que eu também erro e faço o tempo todo isso. Mas à medida do momento em que eu tomo consciência e que eu quero parar, eu quero enfrentar isso, eu acho que já é o primeiro passo. E vamos em luta, vamos ao segundo, ao terceiro, vamos dar os passos. Não vamos aceitar. Eu conheci um tempo atrás, eu conheci um senhor no aplicativo, né? Transportei um senhor e que ele acabou na hora que ele falou, me veio essa história. Ele disse que ele teve um problema de saúde por conta de álcool, né? Mas que ele, mesmo depois que ele
passou pelo problema de saúde, ficou internado, acho que mais de um ano ele ficou internado, com problema sério. Ele perdeu a visão, mas ele não conseguia, né, deixar de usar o óculos. E ele dizia para ele, já que eu fiquei sem visão mesmo, agora não tenho mais visão, já estou sem visão, eu vou usar sim, vou continuar usando um pouquinho e tudo mais, não uso igual eu usava. Enfim, pessoal, você vê como é que é difícil, né? A pessoa perde a visão, uma coisa inimaginável, eu não consigo imaginar, deve ser horrível, lógico que deve ser ruim. Mas você convive com isso, tem pessoas... Ok, claro, tem exemplos maravilhosos de pessoas que convivem super bem com isso. Mas deve ser bom, né, pessoal? Você enxergar, de repente você perde a visão? Claro que não é bom, não ser hipócrita aqui falar isso. E o cara preso naquilo ali, o cara é gente boa, ele falou que era professor, e aí logicamente, né, teve que parar de exercer a função, a vida dele mudou. Hoje ele diz que até tem certa atividade, não lembro exatamente o que ele faz hoje em dia, mas enfim. Mas a vida dele mudou. E ele não mudou exatamente, né? Ele não mudou, sabe, eu aqui não estou nem falando, não é nem no âmbito de fé, de palavra de Deus, você vê, ele não falou nada de Deus, não falou nada de palavra. Então o comportamento dele, ele foi acometido de uma doença, né? Perdeu uma das funções mais importantes que nós temos, a visão, e ainda assim ele não consegue sair, né? Ele diz que hoje ele bebe muito menos e tal, mas continua bebendo. Justamente aquilo que levou ele a perder a visão, ele continua fazendo. E aí eu trago pra gente. Você começa a ler a palavra de Deus, eu começo a ler a palavra de Deus. Faz sentido? Comecei a ler a palavra de Deus, comecei a buscar, porque o fato de conhecer a palavra significa que você deseja, você quer se transformar, você quer mudar. Você não quer continuar o que você era. Se você quer continuar, se eu quisesse continuar o que eu era, eu não tinha tomado essa iniciativa, eu continuava lá do que eu era. A partir do momento que eu entendo que eu quero mudar, que eu quero ser uma outra pessoa, novos hábitos têm que ser iniciados e antigos parados, estancados, sabe? Você não vai esquecer, eu acho que esquecer não, mas porque a lembrança é necessária, né? É importante que você lembre de onde você veio, mas parar com aqueles hábitos. E quando você lembrar o quanto aquilo é negativo, aquilo não era positivo. Certo? Então a reflexão de hoje, pessoal, chama nós todos a essa responsabilidade. Nós queremos mesmo essa responsabilidade? Nós queremos mesmo? Só para finalizar, eu acho até que eu já citei esse caso aqui, mas eu achei muito engraçado. Eu também no aplicativo, tem muitas histórias do aplicativo. Eu estava no aplicativo e tinham duas senhoras, né? Uma estava tentando convencer a outra, né, a se converter. Ô irmã, vem para a igreja, pô, você já veio, já voltou e tal. E curiosamente era numa época dessa, próximo ao carnaval, né? E aí a menina falou assim, não era nem tão menina não, né? Devia ter mais ou menos a minha idade aí, 40, 50 anos. E ela falou assim, irmã, eu quero sim, eu vou voltar para a igreja sim, mas eu quero passar o carnaval. Porque sabe como é que é, né? O carnaval tem que botar um shortinho, né? Tem que ir pro bloco e tal. Eu achei tão engraçado e faz todo sentido com esse capítulo, né? Ela queria se transformar, ela queria realmente, né? Eu acho que ela queria, ela tá pedindo ajuda, ela tá aceitando, né, o convite da irmã, mas ela tá dizendo, irmã, ela tá sendo sincera, né? Eu não consigo ainda me desgarrar de tudo por completo. Eu ainda tenho que ali curtir o bloquinho de shortinho e depois passar o carnaval eu vou lá. Acho assim, pessoal, sinceramente, se não for de forma hipócrita, se ela realmente estiver sendo sincera, eu acho que Deus compreende. Deus entende que a pessoa não esteja preparada. A gente vai lembrar lá naquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus convida Nicodemos, vem comigo. E Nicodemos diz, não estou pronto, eu não estou pronto para largar essa vida que eu tenho, né? Esposa dele é ligada àquela vida, ele é um sacerdote, ele é um cara influente da sociedade, tem uma vida maravilhosa, ele sabe o quanto que o povo sofre, né? Aí largar aquilo tudo para ir embora com, entre aspas, aventureiro, será que era aquilo mesmo? Então é difícil, você vê que é difícil, né? E ele acredita naquilo que Jesus fala, ele fica maravilhado com tudo que Jesus falou, ele faz todo sentido para ele, só que ele não consegue. E Jesus compreende.
Jesus compreende aquela confusão que ele está na cabeça, né? Aquela coisa, pô, vou, não vou, o que eu faço? É isso, pessoal, Deus compreende, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Beleza, pessoal? Então vamos tomar cuidado com isso, vamos orar, vamos vigiar e vamos procurar realmente cortar aquele tipo de comportamento. Esse comportamento não faz mais sentido com quem quer seguir a palavra de Deus. Veja dentro de você o comportamento que não é legal e procure se cercar de atitudes que te facilitem você, sabe, sair desse tipo de situação. Não se culpe o tempo todo, porque nós somos errados, nós somos pecadores e nós somos seres humanos, nós vamos errar, mas não se acostume, não aceite, não se acostume no erro e fique ali sempre justificando que, não, mas eu sou errado. Não, procure mudar, dê o passo. Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar, vai nos capacitar e vai nos ajudar para que nós possamos realmente sermos embaixadores da palavra dele e, enfim, viver bem, porque é isso que a Bíblia nos oferece, é viver bem, é estar bem, é sermos pessoas melhores. Legal, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse. Quero pedir a você que ficou até aqui, você, por favor, se inscreva no canal, faça a sua inscrição, isso me ajuda muito, é de graça, você não paga nada. Ativa aí o sininho de notificações, você vai ser avisado. Todos os dias nós fazemos vídeos aqui refletindo a Bíblia, tá? Refletindo um capítulo da Bíblia. Compartilhe, convide um amigo seu, amiga sua para também vir aqui e curtir o vídeo, tá? Se eles gostam desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário vai ser muito bem-vindo de forma inteligente, a sua crítica, a sugestão, testemunho. E deixe o seu like. Quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e encaminha esse vídeo para mais pessoas. E mais pessoas podem vir aqui e todos os dias refletir o que diz a Bíblia, ler a Bíblia conosco, né? Principalmente, pessoal, para colocar em prática, procurar colocar em prática, tá? No dia a dia, nas nossas vidas, aquilo que a Bíblia nos ensina. Beleza? Deus abençoe a todos, pessoal, e até o próximo vídeo.